vou te convidar para começar já o programa, que é o seguinte. Te abre o programa de hoje. Puxa, que legal que é esse tema. A gente vai falar dos mitos e verdades, dos tratamentos menos invasivos contra a obesidade. A gente vai citar alguns hoje que estão aí disponíveis, mas que, pelo que eu li, tem uma técnica inovadora que tem sido muito legal. Então a gente vai tirar todas as dúvidas sobre ela. Eu tenho certeza que você que está aí num momento decidindo se precisa de uma dessas técnicas e procedimentos, tenho certeza que vai ser muito legal para abrir aí a sua visão e para te orientar bastante. Aí a gente convidou ele, que é referência no assunto, gastrologista e endoscopista, doutor Eduardo Greco. Bem-vindo! Tudo bem, querido? Tudo prazer bem. tê-lo aqui. O prazer é Nós muito estamos obrigado. combinando? Nós estamos combinando hoje, hein? Chique Nós estamos juntos isso. aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo? Adivinhei. A sintonia. Isso aí, maravilha. Doutor. Puxa, Muito eu adorei obrigado. o tema, parabéns. Eu acho Vamos que lá. a oportunidade sempre de contar para o pessoal de casa as novidades nessa área, que Isso. são procedimentos, claro, que muitas vezes envolvem a questão cirúrgica, envolvem pós-operatório, envolvem uma série de mudanças na vida desse paciente, mas que depois proporcionam a qualidade de vida e a mudança de hábitos que eles precisam. Perfeito, cara. O que a gente busca, né, quando a gente vai falar de obesidade, e hoje mudou um pouco o como a gente enxerga a obesidade. A obesidade é uma doença crônica, é uma doença incurável. É uma doença de controle, porque depende do comportamento das pessoas. Então, o primeiro recado que a gente tem que passar para o pessoal que está em casa é que, assim, não existe milagre. Não existe cirurgia, não existe o balão intragástrico, a gastroplastia, se o paciente não quiser participar de um programa de se reeducar, que é comer de forma saudável. Você está trazendo aqui já hoje no seu programa, daqui a pouco, alimentação saudável. Legal, a gente já abriu de uma forma importante. Atividade física, né? A gente te segue lá, vê que você está lá, está malhando, fala, pessoal, vamos acordar, vamos se animar, porque as pessoas querem às vezes só A fórmula, né? a fórmula. Mágica. E a gente consegue levar uma fórmula, uma ajuda, porque às vezes a pessoa está tentando, a gente vê no consultório muito busca, está sem estímulo, aí a autoestima vai lá para baixo, aí pensa assim, se eu estou pesando 80, 82, 83, daqui a pouco está com 90, não tá faz com 100. diferença e aí Então, vai acumulando. o importante desses procedimentos é para dar uma alternativa para quem está em casa, para aquele estímulo inicial, Perfeito. para emagrecer. Emagrecer é uma coisa, pessoal, agora se tornar magro, cabeça de magro é outra. E se tornar magro não significa abdicar de tudo, não é que você não pode ir num restaurante bom, que você não pode curtir, que você não pode passear, que você não pode viajar, mas tem que saber equilibrar. O momento de comer um pouquinho mais, estar numa festa, num evento, não é lá que vai fazer o regime, sabe, Quando né? que é bem-vindo. É. E você citou a palavra regime, e olha só que interessante, o nosso próximo tema e a próxima pauta, com a Legal. doutora Ana Luísa Vilela, nossa nutróloga de hoje, é exatamente isso, a diferença entre dieta e regime. Vocês vão se surpreender. Isso é importante, Bem vai vir legal, aí bem na legal. sequência, bem legal. Então é importante a gente levar isso pro pessoal. Antes até da gente começar com os mitos e verdades, eu queria que você comentasse então dessa novidade Isso. que hoje já é disponível no Brasil, que é algo assim Uma menos técnica. invasivo. Exatamente. Então, puxa. assim, hoje, por endoscopia, a gente tem tratamentos que no Brasil, por exemplo, o balão intragástrico é uma alternativa. Então, a gente tem alternativas para pacientes que não têm tanto peso para perder. Porque uma coisa é a cirurgia bariátrica. Certo. Paciente que tem muito peso, com obesidade mórbida, com comorbidades, ele tem que optar pela cirurgia bariátrica. Agora tem aquele paciente sobrepeso, obesidade leve, que está tendo dificuldade, que ganhou peso porque engravidou ou porque parou de fazer atividade física, uma série de motivos e que não tinha alternativa. Tá. A única alternativa era o balão, a gente tem no Brasil 3 tipos de balões e agora há 3 anos, o Dr. Manuel Galvão Neto, que é um professor junto comigo lá na Faculdade de Medicina do ABC, desenvolveu. Isso é uma coisa, um desenvolvimento do Brasil. Que legal, Então, parabéns, foi desenvolvido, doutor. Você foi participou então dessa... A gente participou disso tudo, Que cara. É uma legal. coisa, é um orgulho Parabéns. pra Falei gente. pra vocês que era referência, o trabalho dele. Obrigado. Legal. Que aqui minha equipe é muito top, a gente só traz Obrigado, né, obrigado. Convidados referência. Então a gente é ótimo. começou isso há 7 anos atrás, o primeiro caso foi feito no Panamá. Depois disso, a gente trouxe para o Brasil, foi para a Europa, veio para o Brasil já há 3 anos, já são 2.000 casos realizados no Brasil. Só nosso grupo 400, que é o quê? Por endoscopia, você reduz o tamanho do estômago da pessoa. Uau! Então é uma técnica menos invasiva. Então ela não se compara à cirurgia, não é uma cirurgia, tá certo? Então, assim, não tem nada a ver com a cirurgia, é por endoscopia. Vai fazer com que o paciente em casa perca em torno de 20 a 25% do seu peso total. Então, por exemplo, paciente com 100 quilos vai perder 20, 25 quilos, entendeu? Bastante. É bastante coisa para aquele paciente que está precisando. Significativo. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, antes dos mitos e verdades, vamos colocar o vídeo que mostra a técnica? Isso, que tem eu uma acho animação que e tem a ver aqui que eu vou com- mostrar com- depois. Olha Olha lá, lá, que cara. legal. Então, exatamente. Então, você vê endoscopia, claro, num hospital, né, um ambiente adequado, o paciente faz uma endoscopia e esse preto é o aparelho de endoscopia. E na ponta do aparelho, eu vou mostrar aqui
fora para vocês depois, ó. A gente faz uma demarcação do local da onde a gente vai fazer a redução. O que a gente está vendo aí é o estômago por dentro, Entendi. tá, Carol? Então o estômago todo crescido, todo dilatado, tem mais ou menos 1.200 ml ali de capacidade, ó. E esse preto é o aparelho, e você vai ver essa técnica, o que está ali é uma costura, como se fosse uma máquina de costura. Com esse... nossa, e gente, ali, ó, isso é você vai muito costurando. difícil. Olha que legal. É uma técnica em torno de mais ou menos uns 30 minutos de duração. O paciente faz, vai ter um pouquinho de dor, um pouquinho de desconforto, mas vai para casa no mesmo dia, sem corte, sem furo, então é uma costura. sem mudar a intestino. Olha lá, isso, olha lá. O nome vendo, da cara? técnica é gastroplastia endoscópica, porque a gente é como se fosse uma plástica no estômago. Você remodela esse estômago, você deixa ele menorzinho para que o paciente tenha mais saciedade. Quantos por cento aí que diminui do Isso, estômago? não, então o estômago vai para algo em torno de 300 ml, mais ou menos, de volume. Então, imagina, de 1.200 vai para 300, reduz bastante. E quando tem o balão, para a gente fazer uma comparação? O balão é metade. O balão reduz metade. O balão ocupa metade do espaço do estômago. Aqui na gastroplastia você vai ter uma redução maior. E com a gastroplastia você vai ter um período maior que o paciente vai ficar com aquele estômago pequenininho e entrar, que aí é fundamental que a gente passa para o paciente, é entrar o quê? Na dieta. Porque vai caber menos, vai comer menos. Só que tem dois problemas, o estômago continua lá. Se o estômago continua lá, o que é bom? Não perde vitamina, não perde proteína, não tem anemia. Entendi. Absorve tudo normalmente, diferente da cirurgia bariátrica, que tem problemas de ter que repor vitamina, etc. Na gastroplastia ele vai ter isso, só que o estômago continua lá. Então não adianta também driblar, que esse é um dos grandes problemas da obesidade. Cabe pouquinho, aí milkshake passa, brigadeiro passa, quindim passa. Aí ele começa a comer pouco, mas com qualidade ruim, não adianta. Por isso que precisa o quê? Psicóloga, nutricionista, endócrino, a gente, né, o pessoal da cirurgia, um acompanhamento multidisciplinar para o resultado aparecer. E é para o resto da vida. E é para o resto da vida. E a outra situação que a gente tem que acompanhar é o paciente não começar a forçar. Cabe 300. Come 350 toda hora. O estômago está lá, é um músculo, começa a dilatar de novo. Então vai perder esse novo molde que você fez se você não comer de forma adequada. Então é para sempre, sabe, cara? É um controle diário. Eu posso mostrar aqui para você. Não, a gente vai mostrar, vamos seguir com os mitos e verdades. Assim, vamos. Mas o que é aquela linha? É um material que é o uma corpo linha absorve? mesmo. É uma linha, um prolene que você costura o estômago, ele reduz. Quando o estômago cicatriza e fica pequenininho, aquela linha vai embora. E o estômago fica o estômago só reduzido, menorzinho. E aí é só o paciente fazer o acompanhamento e a gente tem resultados para ele muito não expressivos. aumentar de novo. Exatamente. Interessantíssimo. Vamos lá então, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, a gente está ao vivo. Vai lá no @VocêBonitaTV. A gente começa então com alguns mitos e verdades para a gente entender melhor. Então, nesse caso da gastroplastia endoscópica, mito ou verdade, o paciente fica internado para observação após a realização do procedimento? Isso, esse é o mito. Porque a gastroplastia é essa grande diferença. O paciente não precisa ficar internado. Ele vai para o hospital, fez o procedimento às 8 da manhã, quando é meio-dia, 1h, está indo embora para casa. Porque é pouco invasivo. É uma endoscopia pela boca, não tem corte, não tem furo, é um procedimento rápido. Claro, selecionar bem o paciente, toda aquela orientação que a gente deu. E é uma anestesia o quê? É anestesia geral. É geral. Dorme para valer. Dorme para valer, mas vai para casa no mesmo dia. Não precisa ficar internado. Tem assim, algum grupo, alguma indicação? Você comentou, para quem precisa perder menos, né? A técnica pode ajudar. Mas tem algum grupo, mesmo que precise perder menos, que não se beneficia dessa técnica? E dá para dizer assim, entre homens e mulheres, o que acaba tendo um benefício maior? Isso é importante. Você tem esse grupo, para quem tem obesidade leve. Tem alguns pacientes, por exemplo, que têm uma obesidade maior, mas que tem medo de fazer uma cirurgia bariátrica. Ou até mesmo a própria cirurgia bariátrica, o médico falou, você não tem condição porque você está com muita doença, você pode fazer esse procedimento menos invasivo para ajudá-lo a perder um certo peso e melhorar a qualidade de vida dele. Homens e mulheres, isso é importante. O homem sempre tem mais facilidade, né, Carol? Por uma questão hormonal, então os homens acabam exatamente. Então, desculpa, a gente às vezes tem, às vezes a gente tem marido e mulher que fazem juntos. Então a gente sempre passa muito pelo lado psicológico deles, assim, não se comparem os resultados, porque o homem vai perder um pouco mais do que a mulher, mas vai beneficiar. E o que é importante, essa técnica ajuda muito aquela pessoa que sempre se esforçou, sempre controlou o peso e de repente, por questão de depressão, por questão do trabalho, por alguma situação até escapou um pouco. Né? Não, gestação é muito comum. É muito comum a gestação, a pessoa perde e fica lá 10, 15 quilos, que está difícil. Já tentei de tudo. Se tiver dentro desse primeiro que a gente faz, né, um primeiro envolvimento com toda a equipe, está indicado,
vai ter um resultado muito legal. Muita gente me pergunta, mas Carol, por que treinar tanto? Por que tanto? Porque nós somos mulheres. E se a gente não fizer isso, a gente não consegue. Exatamente. E o exercício físico só por isso. É importantíssimo, Carol, por quê? Para manutenção do peso. Uma outra coisa que eu falo muito que o pessoal de casa é importante. Frango com salada não emagrece ninguém. O que emagrece é não comer, é comer direitinho. É água, chá, gelatina, é sopa. O frango com salada é comer de forma saudável. Entendi. Quando você come o franguinho com salada, você está mantendo o seu peso. Quando você faz atividade física, você tá ajudando o seu organismo a também manter o seu peso. A queimar aquilo que entrou. Isso, porque senão não adianta você ir fazer atividade física e sair de lá e comer igual um maluco. É verdade. Aí tudo que você gastou, você já devolve. Aí fica naquela, doutor, eu não consigo perder 100 gramas, eu não consigo. Porque assim, tem que ser, iniciar uma coisa séria, radical, focado, e depois se manter. E aí a atividade física é fundamental. Ah, não tem jeito, né? Fundamental, não tem jeito. Fundamental. Vamos colocar mais mito e verdade na tela, já perguntinho do público, quem escreveu pra gente, mas antes. Gastroplastia endoscópica. Mito ou verdade? O método substitui a cirurgia bariátrica? Mito. Mito, não. Mito, isso é uma coisa importantíssimo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso, a cirurgia é aquele procedimento onde muda o intestino de lugar, é feito para pacientes que tenham diabetes, é uma técnica para outro tipo de paciente. A gastroplastia é para esse perfil que a gente falou, um paciente que precisa perder menos peso, ou então às vezes o próprio cirurgião bariátrico fala, Edu, doutor Greco, eu estou com o paciente aqui, mas ele está cheio de problema, vamos fazer a gastroplastia, que é menos invasiva, ele corre menos risco. Então tem que ter o critério ideal para cada paciente. Tá aí. Vamos colocar agora um pouquinho a outra técnica, que é a técnica do balão. Do balão. Talvez aqui, até só se você quiser, né, Carol? Vamos mostrar rapidinho, então como é que você costura aí. Só mostrar aqui, dá licença. Posso levantar aqui, né, Carol? Pode. Se quiser aproximar da minha mão, só para o pessoal ver, ó. Eu consigo abrir, tá vendo? Esse é um dispositivo, ó. A gente pode até pôr aqui no estômago, acho que ajuda. Vamos simular então, olha lá. Vamos pôr, só aguardar um minutinho. Olha lá. Então, ó, tá vendo a minha movimentação? Ó? É uma agulha, ó. Então eu consigo movimentar e aí eu vou no estômago, em vários pontos dele, a gente vai costurando esse estômago. Terminou, você corta o fio, deixa os pontos, deixa o estômago e arranca isso fora e acabou. Você está com o olhando tudo ali numa tela. Tudo por isso, exatamente, por endoscopia. E aqui o que a gente tem ali, né, Carol, aí é o balão intragástrico. Aí essa técnica já existe no Brasil há muito mais tempo. O Brasil é um dos países que mais coloca balão, são mais de 40 mil pacientes. Uau. É referência para o mundo todo nesse sentido. Eu vou pegar aqui também, se você quiser, para você. Tem esse tipo, que é um balão de ar, que é um balão mais leve. Vê esse aqui a diferença. Esse é com líquido, ele tem um peso. E esse outro aqui é só para o pessoal em casa entender, ó. Esse aqui, se quiser dar uma focada só, ó. Ele aqui ele é como ele assim. Vem, ele entra assim, exatamente, ó. Quer simular então, ali, vamos doutor? Lá. Vamos lá. Vamos por aqui, ó. Então ele vai entrar, o paciente vai estar numa sedação, aí não precisa de uma anestesia geral, e ele vai ficar aqui, ó. Aí a gente vai preencher ele, ou com ar, ou com líquido, que aí eu vou pegar aqui de você, ó, rapidinho. Então vai depender do paciente, se vai vai depender do paciente, ó lá. Então aqui, ó, ele vai estar lá dentro, ó, cheio de líquido, esse ou de ar. E aí, o que ele faz, o balão? A questão do balão, Carol, é dar saciedade para o paciente. É diferente da gastroplastia, né? Que você reduziu, deixou o estômago pequenininho, o paciente vai. O balão vai dar aquele peso. Parece que o paciente comeu uma refeição e fica 24 horas com aquele peso ali, entendeu? Você não consegue comer mais por essa situação. Por essa situação. Agora, deixa eu te colocar uma questão importante, porque assim, eu imagino como público, né? Que eu também sou público quando eu tô aqui. A gente olha as técnicas e fala, nossa, de repente eu me dou melhor com essa e tal. Mas eu acho que o público tem uma dúvida, muitas vezes, e não tem isso tão esclarecido, o porquê da diferença da escolha das técnicas. Quando a gente está falando, doutor, de uma cirurgia, seja ela bariátrica ou a questão do balão, que é algo que envolve aí, vamos dizer, mais elementos, né? Do que essa novidade e tal, mas que pode ajudar muita gente. O trabalho de ajudar o paciente, da escolha da técnica, também é muito individual do próprio paciente, porque só vocês vão saber se aquele paciente vai conseguir dar conta depois da técnica que foi feita. Exatamente. Porque o que a gente vê muitas vezes, e o que aí entristece é assim, se te perguntarem, você é a favor ou contra de fazer uma cirurgia como essa? Não dá para existir a favor ou contra, não é isso? Exatamente. A gente tem que analisar para quem é, de que forma vai ser feito e se a pessoa tem um psicológico. Isso é fundamental. Eu queria que você falasse a respeito disso para ajudar. Isso é fundamental, porque você tem hoje uma série de tratamentos. Você tem medicações, você tem só atividade física e dieta, você tem essas técnicas. Então, o que é fundamental é a primeira conversa com o médico. O paciente vem, às vezes ele chega lá, doutor, eu vi ontem na Carol, eu quero operar. Fala, espera um pouquinho.
Aí você conversa. Tá. Eu tenho pacientes às vezes que precisa perder 3 quilos, Carol. Só que viu a técnica e acha que quer operar para perder 3 quilos. Eu falo, deixa eu te explicar. Você vai na sala do lado só na nutricionista. Então você tem que orientar e ajudar o paciente a entender o benefício. E às vezes o perfil é o que você falou. Doutor, por exemplo, você vai colocar um balão, ele tem sintomas, dá um peso, a pessoa vomita. Aí o paciente fala, doutor, eu não consigo pensar em vomitar na minha vida. Como é que você vai oferecer um tratamento que é o efeito colateral, a pessoa não consegue conviver? Entendeu? Então, o quanto essa pessoa está preparada para cada técnica. Então, o que a gente sempre faz é mostrar o leque de coisas que existem. Antes, o paciente passa para a gente todo o perfil dele, o que ele come, o que ele não come, se faz atividade, se não faz. Eu sempre fui magra e engordei de repente. Eu sempre fui gordinha. Então, dependendo desse perfil, aí a gente, em conjunto, vai achar a melhor técnica. Entendi. Exatamente o que você falou. Porque senão. Porque senão, Carol, você faz algo numa pessoa que vai entristecer. Emagreceu, mas estou depressivo. Mas está triste. Não adianta. Exatamente. Né? Quantas Isso não pode. A gente escuta? Então, muito. Gente, não tem um preconceito do a favor ou contra. Não, precisa, não precisa. Quem vai dizer é o médico. Vamos colocar só, que a Glaucia já me sinalizou. Tá bom, a gente tem a ilustração da colocação do balão. Olha lá. Isso. Então o balão ó, vai passar uma animação também, ó, endoscopia, tá, Carol? Então entra o balão, que a gente mostrou aqui, o balão na frente fechadinho. Você vai insuflar ele, então você pode pôr ar, que é o diário, ele vai dar menos sintomas, então o diário é bom para adolescentes, o diário é bom para aquele paciente que não quer ter muita rejeição, precisa perder um pouquinho de peso e está difícil, então o diário é um balão muito legal para esse tipo de paciente. E aí depois de um período, passou 6 meses ou 1 ano, esses balões eles têm um prazo aí entre 6 meses e 12 meses de tratamento, você vai lá, volta com uma endoscopia, esvazia totalmente e retira. Tá bom. Então o balão é a técnica menos invasiva de todas porque você não mexe absolutamente nada com o estômago. Ele está ali intacto. O estômago continua lá, sem nenhuma alteração, e você coloca o balão, passa um período, tira. Porque tem pacientes que falam, não, doutor, mas eu não quero mexer com o meu organismo, eu não quero costurar, não quero nada. Você tem o balão. Não muda a condição hormonal do paciente? Não muda a condição, nada. Você vai só colocar algo ali para não deixar ele comer muito. Emagreceu, passou um período. E o que eu falo ao paciente? O seu tratamento não começa hoje. O seu tratamento vai começar daqui 6 meses ou 12 meses, dependendo do produto, quando eu tirar o balão. Quando eu tirar o balão, você está magro, está feliz com o seu peso, é ali que você precisa tomar cuidado. Porque a cabeça deles é assim, eu quero emagrecer para comer, sabe? Precisa mudar isso. Ah, entendi. É muito isso, a psicóloga trabalha muito esse lado. Você não está emagrecendo para você poder voltar a comer do jeito que você comia tudo. Você está emagrecendo para ficar magro, para ficar saudável e, claro... manter. Saber manter. E de vez em quando vai comer uma outra coisa que você mais gosta, exatamente. Vamos para o próximo mito ou verdade. Olha lá, na tela. Falando então do balão, mito ou verdade, o balão intragástrico pode provocar obstrução intestinal. Verdade, isso pode acontecer. Isso, então o balão é a única complicação que os pacientes precisam tomar cuidado, que é o quê? Se esse balão murchar ou vazar por algum motivo. Se ele ficar todo fechadinho, ele pode sair do estômago e ir lá para o intestino e causar obstrução. Então a gente sempre orienta o paciente, sentiu que não está sentindo aquele peso, o balão é azul, não é porque não é que é a cor que a gente escolheu para usar hoje. Não é bonito, né? É porque se ele murcha ou vaza por algum motivo, o azul com a urina amarela, o xixi da pessoa fica verde. Entendi. É um sinal para o médico. Não tem desespero, não é nenhuma coisa grave, vai para o hospital e troca, substitui o produto se acontecer. Perfeito. Mas é algo muito raro. Então tem que ser o quê? Sempre o contato médico-paciente, né? Sempre acompanhar o paciente. Muito bom. Vamos já colocar a perguntinha do público, então, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Participem, hein? Estamos ao vivo. Glau, obrigada, um beijo. Uma pessoa que há muito tempo realizou a cirurgia bariátrica por grampeamento e voltou a engordar. Pode colocar o balão? Tá aí, tá vendo como a gente... Eu toquei no assunto, eu não sabia das perguntas, mas é o ponto que eu toquei com você, da escolha da técnica correta para que não tenha o reganho, que é o que vocês chamam. Isso tem. O reganho de peso, isso é muito comum hoje, né? Então a sociedade própria de cirurgia bariátrica já fala hoje em 40% a 50%. Puxa. Quem fez cirurgia bariátrica e já mudou a anatomia do estômago, não pode pôr balão. Não pode. Não tem espaço, não cabe. O que dá é, com essa técnica nova, com a sutura, a gente pode pegar aquele estômago que já foi operado, que foi grampeado, aí a gastroplastia você pode usar para ressuturar o estômago. Isso pode. Então, a gastroplastia consegue ajudar esse perfil de paciente, mas o que acontecer? Precisa pegar o paciente e entender por que você voltou a ganhar peso. Por que ganha? Porque senão eu vou costurar, o paciente vai perder um pouco de peso e depois volta a ganhar peso de novo. A gente tem que entender esse paciente, é o que você falou. Se eu já fiz uma técnica que não está funcionando para mim, precisamos ver qual que é a falha. Você voltou a comer muito doce? Porque se não eu aperto mais o estômago, ela continua tomando líquido, não vai adiantar. Então, o que você disse é fundamental. Gente, muito difícil a posição. É uma coisa que, assim,
merece um cuidado muito grande, e isso é a sensibilidade do médico, a parte clínica, que é extremamente importante. Porque no final, a cirurgia vai ser realizada de forma perfeita, impecável, com a equipe, com o conhecimento de vocês. Porém, olha como a parte clínica, que é o que vem antes, é o mais importante. É ela que vai ditar todo o tratamento. É o que a gente fala para os pacientes, aqui para a técnica eu vou perder 5 minutos da consulta. Minha consulta demora 40 minutos, 1 hora. É só 5 minutos, porque você já leu tudo, você sabe da técnica, você já viu na Carol, já viu como costura. Agora, o que nós vamos conversar aqui é, você tem indicação ou não? Qual que vai ser melhor para você? Está dentro de cada um. Vamos colocar mais um mito ou verdade na tela, olha lá. Falando de balão intragástrico. Isso. Mito ou verdade? É possível a presença de fungos ao redor do balão intragástrico? Isso é verdade. É verdade. Isso é uma outra coisa importante, um ponto importante para a gente passar a pessoa em casa, para não se assustar, né? Porque às vezes a pessoa fala, minha amiga colocou o balão e aí teve um fungo, etc. O fungo, o nosso organismo possui. A gente convive, né, com algumas bactérias, alguns fungos. E quando você coloca o balão, você traz um tipo de alteração lá do pH, do suco gástrico, por conta do uso de um remedinho para controlar. Aí pode crescer um pouco de fungo, mas isso é controlado, sem problema nenhum, não precisa se assustar. E a pessoa aqui que opta por uma das técnicas, enfim, que tem aí a indicação, depois ela tem que manter uma rotina de acompanhamento com o médico para ver se realmente está tudo certo, se nada saiu do lugar. Isso. Por exemplo, no balão, o paciente vai ficar 6 meses ou 1 ano com o balão, é o que a gente conversou. Tirou o balão, ali começa o seu tratamento. Aí acompanhamento mensal com a nutricionista, acompanhamento com a gente. A gastroplastia endoscópica, em 4 meses, o estômago já está todo cicatrizadinho, todo bonitinho. Aí eu falo para o paciente, você teve alta do procedimento. A alta do Dr. Eduardo vai demorar bastante tempo, porque o fundamental é o acompanhamento. Depois desses pacientes, cada 6 meses vai lá, acompanha. Doutor, eu estava com 100 quilos, operei com o senhor, agora eu estou com 80, 78, estou feliz da vida. Ótimo. Se pesar 79, 80, 81, alguma coisa já está errada. Começou a comer errado de novo, às vezes é o estresse, o dia a dia não está gastando, não está indo na... Então, quando aumentar 3 quilos, eu tenho que ser o primeiro a saber e não o último. Porque senão, daqui a pouco está com 20 quilos de novo. É verdade. E aí você fica repetindo técnicas. Eu acabei de me lembrar de um detalhe. Doutora Ana Luísa Vilela está aqui com a gente. Doutora, você passou por uma das técnicas, né? Tá microfonada? Tô. Vem cá. Vou sentar aqui, ó. Senta aqui do lado, doutor. A gente vai colocar a perguntinha do público, isso? Já entrou por aqui. É muito legal quando a gente pode ouvir, né? Não estava combinado, eu acabei de me lembrar, o doutor falando, aí passou um filme na minha cabeça. Aí eu falei, poxa, doutora Ana Luísa Vilela, é a nossa história de sucesso, é um case de sucesso de tudo. Você fez a bariátrica? Então, eu fiz a bariátrica há 12 anos. Só que o meu foi um case muito estranho no final. Eu tive uma laceração de esôfago durante a cirurgia. Então, eu fui para UTI, eu sou um daqueles casos que a gente brinca que é CRM positivo, o médico tudo acontece. Entendi. Acontece CRM positivo é ótimo. Mas para mim foi, assim, o fato de fazer a cirurgia, tomar a decisão foi muito difícil. E hoje eu vejo que eu estava muito despreparada. Eu devia ter tentado outras coisas antes, porque isso me trouxe consequências e por causa dessa laceração de esôfago eu acabei desfazendo parte da cirurgia por causa do desespero. Eu era uma menina de 26 anos. Nossa, e fui operada numa das maiores equipes. Eu só sobrevivi porque eu estava dentro da Beneficência Portuguesa, que era um dos maiores hospitais. Então eu fiz 4 transfusões. Era a maior referência, sempre foi de bariátrica. Sempre foi. E eu estudei depois com o Garrido também. Eu sou cirurgiã bariátrica do Garrido. Professor Garrido. Então, assim, a cirurgia foi reveladora porque hoje eu transformei isso, quer dizer, a minha tristeza nesse tempo todo, porque ser obeso é um fardo. É difícil. É muito difícil e o acompanhamento pós-bariátrica é pior. Porque a gente joga todas as nossas expectativas e esperanças na cirurgia. No método, né? No método. É essa a realidade. Não é essa a realidade. A realidade é que depois disso a gente trocou uma doença por outra doença, porque a gente tem que trocar hábitos, a gente vai ter que fazer dieta do mesmo jeito para o resto da vida, a gente vai ter que se cuidar e tomar vitaminas por grande parte, porque agora os métodos mudaram, há 12 anos atrás a gente, eram diferentes. Hoje em dia a gente tem sleeve, a gente tem outras técnicas que preservam muito mais a fisiologia. Mas eu falei que era case de sucesso, doutora, claro, também, a doutora Ana Luísa Vilela é nutróloga e toda a sua especialidade médica, você também colocou isso dentro da sua área e da sua profissão de ensinar
ensinar as pessoas a mudar aqui. Isso, é fundamental. Né? É mudar a cabeça. E eu acho que eu sou um case de sucesso. Tanto é que, não, assim, hoje o que eu posso fazer para ajudar as pessoas é passar a minha história. Porque experiência, né? Como paciente, como né? paciente disso tudo, porque eu vivi isso na pele. Eu vivi todas as frustrações. Hoje eu faço dieta o tempo inteiro. Mas eu também faço, doutora. Então é E é o isso. que a gente fala para os pacientes, Eu né? também faço. E Eles têm que viver de dieta nesse sentido. Comer o frango com salada, viver de forma saudável fazendo dieta. Eles acham que vão se livrar disso. Então é isso que a gente vai explicar hoje, né? A diferença entre dieta e regime. Já fizemos a nossa chamada, então, de logo mais. Eu vou agradecer o doutor. É sempre um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, viu? Eu acho que esse bate-papo, eu acho que essa é a diferença do Você Bonita. Né? As coisas vão entrando ali como Flui super bem, como né? presença de cada um ali, colocar, enfim, uma questão emocional, sentimentos, somos pessoas diferentes e precisamos dessa parte clínica. Por isso que a gente tem sempre esse papo aqui, além de, claro, contar para vocês as técnicas. As novidades. Obrigado hoje com a gente, então, doutor Eduardo Greco, Obrigado. gastroenterologista. Aqui, gente, eu acho que o agradecimento dele não está certo. Porque tá um outro site que eu sei que é de outro convidado. Então, doutor, vou pedir para você falar o seu... Claro, gastro e cirurgião também. E lá no Instagram, né? Pode te Isso, o seguir. Instagram é Eduardo_Greco com 2 Cs e é Instituto Endovita, o meu site. Pode procurar Endovita. Instituto Endovita com 2 Cs. Instituto Endovita. Isso. Tá aí. Doutora Ana Luísa Vilela, você me encontra daqui a pouquinho, a nossa mesa já está ali. Nós vamos te contar a diferença. Eu não, doutora, porque eu também quero saber, porque eu não li a pré-pauta hoje. Mas Vou é contar para todo surpresa. mundo, Amandinha, eu não li. Porque eu quero, junto com as suas palavras e com o público, entender o que você vai contar pra gente. Muito legal. Qual a diferença de regime e dieta? Vocês vão descobrir. Obrigada, viu, doutora? Muito Até a bom, eu que próxima. agradeço. Obrigado, Vocês vão descobrir muito daqui a obrigado. pouquinho com a nossa nutróloga, doutora Ana Luísa Vilela. Não sai daí, porque o papo tá muito bom. Depois tem culinária. Ai, que programa lindo, hein?